Olá, quais as consequências de um vergalhão que ficou exposto ou fora da posição de projeto? Quando a gente faz um projeto de concreto armado, a gente vai determinar um cobrimento da armadura. A função desse cobrimento é garantir que o vergalhão não vai corroer. Como o aço do vergalhão tem o risco de corroer a longo prazo, o concreto vai proteger ele disso. Segundo, ele vai garantir a aderência do vergalhão ao concreto. Como o concreto vai ter esforços de tração que tem que ser transmitidos para o vergalhão, ele tem que ter uma área de contato. Por isso que ele calcula um comprimento de ancoragem. Um vergalhão que está parcialmente fora do concreto, toda aquela parte exposta e até uma pequena parte longe do concreto, não posso considerar como sendo uma região de aderência. Então pode tranquilamente dobrar o comprimento de ancoragem necessário quando o vergalhão fica fora da posição ali. E consequentemente transpasses também têm que ser dobrados. E outra questão é, a longo prazo, não só corro o risco de corrosão, que já é um problema, mas a curto prazo eu corro o risco de falha da peça. Por qual motivo isso? Porque quando o vergalhão, digamos, com uma barra da estrutura fica fora, não foi uma barra que ficou fora, não. Foram várias barras que ficaram fora e algumas chegaram a aparecer. Como assim? Bom, vamos imaginar que no projeto estrutural foi determinado um certo pilar, ok? E dentro desse pilar teria um estribo que ficaria dentro do pilar, certo? Se a armadura deformou para um lado a ponto dela chegar exposta de um lado, o que vai acontecer é o quê? Que eu vou ter a armadura toda de um lado só e do outro lado eu vou ter um cobrimento gigante, ok? Porque se o estribo é de 9 e o pilar é de 14. Se o estribo foi 2,5 para um lado para ficar exposto, do outro lado tem um cobrimento de 5, ok? Então todos os problemas gerados por cobrimento excessivo vão acontecer aqui também, ou seja, fissuração dessa região aqui, ok? E, além disso, perda da resistência quando tem flexão nesse eixo, ok? Como em um pilar eu não escolho para que lado ele vai falhar, ok? Se você pegar uma régua e tentar apertar, você vê que cada vez ela pode falhar para um lado, não tem um padrão de sentido que a peça vai falhar, ok? Então, consequentemente, eu perco resistência da peça. Há uma diferença pequena. Em uma viga que tem 40 de altura e o comprimento é 2, 2,5, é uma diferença pequena. Agora, isso pode ser uma diferença gigante em lajes e pilares, ok? Que são peças mais esbeltas. Para demonstrar primeiro, eu vou demonstrar o caso que eu peguei pelo Pcalc aqui, ó, de um pilar, digamos, 14 por 26, 4 barras de 10, ok? Tá? Um pilar com comprimento, digamos, de 2 centímetros, daí mais meio do estribo e mais meio até chegar no eixo da barra, eu estou falando tipo, que ele suporta um ND de 287 kN, ok? Com o Pcalc em kN, eu vou demonstrar em kN, ok? E um momento fator apropriado ao ND, beleza? Agora, esse comprimento de 2,5 vai ter uma diferença, tá? Só pelo comprimento já tem, tipo, vai de 287 para 270. Só por causa do cobrimento, ok? Tá? Essa peça aqui já perdeu 6% da resistência, de 2 para 2,5. Agora, imagina que eu determinei com 2,5 e foi feito com um lado vai ficar 5. Bom, ao invés de suportar 270,2, ele vai suportar aqui com 3 centímetros, aqui com 4, aqui com 5, ok? Ele vai suportar 231. Então, 270,2 dividido por 231, eu perdi 17% da resistência só nisso, ok? Então, é uma diferença considerável de perda de resistência quando a gente trabalha com um cobrimento excessivo. E se fosse uma laje? Uma laje eu teria o quê? Bom, vamos imaginar que eu determinei que o comprimento da laje ia ser 2 centímetros e seja uma laje maciça de 10. O que vai acontecer é que, se o vergalhão da armadura positiva está no 0 e não no 2, o que vai acontecer é que o vergalhão do negativo, que deveria estar no menos 2, vai estar no menos 4. Ok? Então, eu vou forçar uma redistribuição da minha laje. Eu vou aumentar os positivos e reduzir os negativos. Isso também acontece em vigas, mas uma laje é muito mais crítica porque a diferença é gigante. Entendido? Então, consequentemente, eu vou ter deformações bem maiores nesse caso. Ok? E como que a gente evita todas essas patologias? Utilizando o espaçador.
Tem regiões do Brasil que já é padronizado a utilização do espaçador, mas infelizmente ainda tem regiões onde não se utiliza espaçador. E a questão é, numa obra de concreto armado, menos do que 0,1% do custo da obra é nos espaçadores. Então a questão é obrigatório, questão base, a utilização de espaçadores na armadura. Ok? Um espaçador custa em torno de 15 centavos. Ok? Você vai gastar geralmente 3 espaçadores por metro em base de viga, ok? E 2 espaçadores por metro na lateral das vigas, ok? E nos pilares também vai ser 4, porque o pilar tem 4 lados, enquanto a viga só tem 2 lados, vai ser tipo 4 espaçadores por lado do pilar, ok? É uma quantia pequena, ok? Não é, meu Deus do céu, quanto espaçador, ok? Tá? A questão é, se for pensar, que eu tenho um pilar de 14 por 30, ok? E eu gasto 4 espaçadores, disso aqui por 4, para cada 0,01 metros cúbicos eu vou gastar um espaçador, ok? Tá? O concreto pronto e tudo mais, imagina que eu vou gastar uns R$400 de concreto, mais uns R$600 de aço, mais as formas vai mais R$150, e mais a mão de obra colocar mais uns R$150, estou falando de R$1.300. Disso, dividindo por 100 espaçadores que custam, sei lá, comprando em atacado 12 centavos cada, estou falando da diferença tipo de menos do que 1% do valor do concreto em si, ok? Tá? Quando eu for pensar que tem o custo da obra como um todo, como falei, vai ser 0,1% ou menos, ok? E quando tem peças mais largas, vai ser menos ainda, porque eu gasto mais volume de concreto, mas a quantia de espaçadores permanece equivalente. Entendido? Então, se está numa obra, exige a instalação de espaçadores. Se na sua região não é comum espaçador, exige a instalação dos espaçadores. Compre uma sacola de espaçador e deixe na obra, ok? Uma sacola de espaçador custa lá R$120, é suficiente para uma casa com sobrado tranquilamente, ok? Vai sobrar ainda. Então a questão é a maneira de a gente evitar as patologias, a maneira de garantir que a estrutura funcione adequadamente é a utilização dos espaçadores. Você vai pensar, mas é R$100, R$120 que você tem que gastar à toa. Não, porque uma recuperação de um vergalhão corroído, qualquer reforço estrutural gerado por uma patologia gerada pela corrosão do vergalhão é muito mais caro que R$120. Beleza? Então, qualquer obra que você tenha, espaçador, base e lateral, ok? E nos pilares, todos os laterais. Entendido? Mas por enquanto seria isso então, e até a próxima.